Chico Xavier nos ensinava que muitas crianças especiais são verdadeiros espíritos missionários. Não vieram para pagar algo ou sofrer sem motivo. Ao contrário, aceitaram a missão de descer à Terra em corpos frágeis, com limitações físicas ou cognitivas, para despertar em nós sentimentos adormecidos. Ele dizia que esses espíritos já atingiram, em outras existências, níveis elevados de pureza e amor. Por isso, muitas vezes, abrem mão de uma encarnação confortável para assumir esse papel de educadores silenciosos. São professores sem quadro, sem livros, sem discursos. Sua simples presença, muitas vezes em silêncio, ensina mais do que longas palestras. Um olhar, um sorriso inocente, um gesto de carinho já são capazes de transformar corações. Famílias inteiras mudam de rumo com a chegada de uma criança especial. Pais que antes se preocupavam apenas com o trabalho ou bens materiais, descobrem uma força interior que jamais imaginaram. Irmãos crescem aprendendo empatia. Avós, vizinhos e até mesmo pessoas de fora se comovem e passam a repensar suas próprias vidas. Chico dizia que esses pequenos são como anjos disfarçados, espalhados pela terra para despertar a humanidade. Provas e resgates. Segundo Chico, a vida não é castigo. Cada experiência é um degrau na escada da evolução. No caso das crianças especiais, muitas vezes a encarnação é também um processo de provas e resgates. O espírito que reencarna pode estar se provando, enfrentando suas próprias limitações para vencer o orgulho ou a vaidade de outras vidas. Ao mesmo tempo, a família que o recebe é convidada a crescer junto, a aprender virtudes que só se revelam em situações desafiadoras: paciência, renúncia, amor verdadeiro. Chico explicava que, no plano espiritual, muitas dessas experiências são aceitas de forma consciente. Pais e filhos combinam, antes mesmo de nascerem, essa caminhada de aprendizado mútuo. Assim, quando a criança chega, não é acaso, é parte de um projeto maior de evolução coletiva. Ele ressaltava que, para a família, não é apenas uma prova, mas também um resgate. Muitas vezes, esses laços vêm de outras encarnações, onde existiram erros, abandonos ou dificuldades. Agora, na convivência, surge a chance de reparar, reconstruir e aprender a amar de forma mais pura. Sensibilidade espiritual. Chico observava que muitas dessas crianças possuem uma ligação espiritual intensa. Para ele, eram espíritos que viviam entre dois mundos, com o corpo na terra, mas com a alma constantemente em sintonia com dimensões mais elevadas. Essa sensibilidade explica por que algumas reagem a ambientes, músicas ou pessoas de maneira tão diferente. Há crianças que sorriem em locais tranquilos, mas choram em ambientes carregados de tensão. Outras parecem conversar sozinhas ou rir para o vazio, como se estivessem em contato com presenças invisíveis. Chico via nisso um sinal de sua conexão com o plano espiritual. Ele aconselhava os pais a respeitar essa sensibilidade, a manter o lar harmonizado, com preces, música suave e palavras amorosas. Afinal, essas crianças absorvem com facilidade as energias ao redor. Para Chico, elas são lembretes vivos de que a vida não é apenas matéria. São pontes entre a terra e o céu, mostrando a todos nós que existe muito além do que os olhos conseguem enxergar. Desafios como oportunidades. A chegada de uma criança especial traz desafios reais, noites sem dormir, tratamentos constantes, preocupações com o futuro. Mas Chico Xavier nos ensinava a enxergar essas dificuldades sob outra perspectiva, como oportunidade de crescimento espiritual. Ele dizia que a vida nos oferece exatamente as experiências de que precisamos para evoluir. Uma criança especial ensina a família a valorizar conquistas que, para outros, parecem simples. O primeiro sorriso, o primeiro passo, uma palavra balbuciada.
Cada pequena vitória é celebrada como um verdadeiro milagre. E é justamente nesses detalhes que surge a transformação. O coração aprende a ser grato pelo pouco, a perceber a beleza do simples, a cultivar virtudes que antes estavam escondidas. A pressa dá lugar à paciência. O egoísmo se transforma em generosidade. Chico sempre lembrava: quando olhamos para essas experiências como oportunidades, o sofrimento perde seu peso e se converte em lição de amor, em instrumentos de amor. Chico via nessas crianças instrumentos diretos do amor divino. Elas exigem cuidado constante, dedicação total, presença real. E, ao exigir isso, despertam nos familiares sentimentos de ternura e doação que talvez jamais fossem vividos de outra forma. Quantos pais não descobriram dentro de si uma capacidade infinita de amar? Quantas mães não encontraram forças que não sabiam possuir? Quantos irmãos não cresceram aprendendo a ser mais empáticos e solidários? Essas crianças unem famílias, fortalecem laços, transformam rotinas. Onde havia pressa, nasce calma. Onde havia indiferença, surge carinho. Onde havia egoísmo, floresce solidariedade. Chico dizia que elas são como espelhos do amor de Deus. Refletem em cada gesto a pureza do sentimento mais verdadeiro que existe, o amor incondicional, proteção espiritual redobrada. Chico tranquilizava os corações aflitos ao afirmar que nenhuma dessas crianças está sozinha. Ao contrário, são acompanhadas de perto por espíritos superiores, que as amparam, fortalecem e guiam em cada passo de sua jornada. Ele contava que muitos pais relatavam coincidências inexplicáveis. Um médico que surge no momento certo, um recurso que aparece de forma inesperada, uma ajuda que chega sem ser pedida. Para Chico, esses sinais eram a prova da proteção invisível que envolve essas almas. Além disso, dizia que a espiritualidade também fortalece a família. Quantas vezes uma mãe recebe uma intuição repentina, uma inspiração em sonho, uma calma que chega do nada em meio ao desespero? Tudo isso, segundo Chico, é o reflexo do cuidado espiritual que envolve a criança e aqueles que estão ao seu redor. Essas crianças são tesouros do céu e por isso caminham sempre cercadas por uma luz especial. O papel das famílias. Para Chico, os pais que recebem uma criança especial não são escolhidos ao acaso. No plano espiritual, antes mesmo da encarnação, esses espíritos se encontram e combinam a missão. Os pais aceitam a tarefa sabendo que ela exigirá sacrifícios, mas também sabendo que trará uma imensa oportunidade de evolução. Eles são preparados espiritualmente para isso, ainda que na Terra muitas vezes se sintam frágeis ou despreparados. Chico dizia que Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Se uma criança especial chega a um lar, é porque aquela família tem, dentro de si, a capacidade de cumprir essa missão. E o impacto não é apenas sobre os pais. Irmãos, avós, tios, todos são envolvidos nesse processo de aprendizado coletivo. A criança especial se torna o centro em torno do qual todos crescem, amadurecem e aprendem a viver o amor em sua forma mais pura. Contribuição para a sociedade. Chico enxergava além do núcleo familiar. Para ele, essas crianças têm também um papel fundamental na sociedade. Ao exigirem inclusão, respeito e cuidados, elas obrigam a escola a se adaptar, o governo a criar leis, os profissionais a se especializarem, a comunidade a se unir. Uma simples criança especial pode transformar uma sala de aula inteira, ensinando colegas a serem mais compreensivos. Pode mobilizar vizinhos, igrejas, associações, despertando solidariedade. Pode inspirar políticos a criarem políticas públicas de inclusão. Chico dizia que elas são sementes de uma humanidade melhor. Sua presença força a sociedade a rever valores, a se tornar mais humana e justa. São verdadeiros agentes de transformação, capazes de impactar não apenas famílias,
mas cidades e nações inteiras. A vida após a morte. Uma das mensagens mais reconfortantes de Chico Xavier era sobre o destino dessas crianças após a morte. Ele dizia que, ao deixar o corpo físico, elas recuperam imediatamente sua plenitude espiritual. As limitações que tinham pertenciam apenas à matéria. No mundo espiritual, voltam a andar, falar, pensar e se expressar livremente. Muitas vezes, são espíritos luminosos que haviam aceitado por amor uma experiência limitada apenas para ajudar os que ficaram na Terra. Para os pais, essa revelação era uma fonte de consolo. A saudade permanece, mas a certeza de que o filho está livre, feliz e em paz no plano espiritual traz conforto e esperança. Chico afirmava que nenhum gesto de amor é perdido. Todo carinho, cada lágrima, cada noite de dedicação se transforma em tesouro eterno, fortalecendo os laços que jamais se rompem. Exemplo de Jesus. Por fim, Chico lembrava sempre o maior exemplo, o de Jesus. Cristo dizia: "Deixai vir a mim os pequeninos." Para Chico, as crianças especiais eram justamente esses pequeninos, tão próximos do coração de Deus. Acolhê-las, respeitá-las e amá-las era, para ele, viver o Evangelho na prática. Jesus não pregava apenas com palavras, mas com gestos de ternura, acolhendo os frágeis e os rejeitados. Assim também são essas crianças, convites vivos para que deixemos de lado a superficialidade e aprendamos a viver o amor real. Elas nos lembram que a espiritualidade não está em discursos, mas em atitudes. Um abraço, um cuidado, uma paciência infinita. Chico dizia que, ao cuidar de uma criança especial, estávamos cuidando do próprio Cristo em sua forma mais pura. Ao refletirmos sobre tudo que Chico Xavier nos deixou, fica claro que as crianças especiais não são um acaso, nem um peso, mas sim presentes divinos enviados para nos ensinar as maiores lições de amor e espiritualidade. Elas nos mostram que a vida não se resume às conquistas materiais, mas ao cultivo da paciência, da compaixão e da fé. São verdadeiros anjos disfarçados, que ao chegar em nossas vidas transformam lares, despertam consciências e até mudam a sociedade. E talvez você que me assiste agora já tenha uma história tocante com uma criança especial, ou talvez conheça alguém que vive essa realidade diariamente. Por isso, eu quero te convidar a deixar nos comentários a sua experiência ou sua reflexão. A sua partilha pode consolar, fortalecer e até iluminar o caminho de outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo para que mais pessoas recebam essa luz. Inscreva-se no canal para acompanhar outros conteúdos como este e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Juntos, podemos criar uma corrente de fé, esperança e amor que se espalha muito além da tela. E lembre-se sempre, nenhuma vida é em vão, nenhum amor se perde, e cada criança especial é uma prova viva de que Deus nunca nos abandona. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.